Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. De Leiria e Santarém. Muito bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Ursula von der Leyen e António Costa chegaram a Kiev na última hora, foram recebidos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e à chegada reforçaram o apoio da Europa e o compromisso em alcançar uma paz justa e duradoura. Os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu estão em Kiev para assinalar os 4 anos de guerra na Ucrânia, enquanto o Parlamento Europeu organiza uma sessão plenária extraordinária em Bruxelas. Ursula von der Leyen e António Costa chegaram de comboio separados, foram ambos recebidos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Numa publicação na rede social X, a Presidente da Comissão Europeia sublinha que é a 10ª vez que vai à capital ucraniana desde o início da guerra e garante que Bruxelas continua ao lado de Kiev. Também no X, o Presidente do Conselho Europeu sublinha estas ideias, fala em 4 anos de uma guerra injusta e reforça que vai a Kiev para procurar uma paz justa e duradoura. Von der Leyen e António Costa vão assim passar o dia em Kiev e Carla tem uma agenda preenchida. Vão participar numa cerimónia oficial em Kiev que assinala os 4 anos da invasão da Rússia. Vão também visitar uma infraestrutura energética bombardeada por Moscovo e depois vão reunir-se com o presidente Volodymyr Zelensky. Os dois líderes participam também a partir de Kiev numa reunião convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron e pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Foi a 24 de fevereiro de 2022 que a Rússia invadiu a Ucrânia. Têm decorrido negociações para um acordo de paz, mas continuam sem resultados e assim a guerra continua. E no 4º aniversário da invasão, Volodymyr Zelensky deixa um apelo diretamente a Donald Trump. Pede aos Estados Unidos que permaneçam ao lado da Ucrânia. Um apelo deixado em entrevista à CNN Internacional, divulgada esta madrugada. Volodymyr Zelensky afirma que Donald Trump não está a exercer pressão suficiente sobre Vladimir Putin para tentar pôr fim à guerra e pede mais. Eu quero que ele permaneça ao nosso lado. Tivemos boas comunicações no ano passado, em dezembro. Temos agora boas comunicações entre as nossas delegações nas negociações. As nossas equipas comunicam todos os dias. Acho que isso é bom. Acho que o presidente Trump e a sua equipa querem acabar esta guerra realmente. Volodymyr Zelensky, em entrevista à CNN Internacional, apesar de querer um acordo de paz, o presidente ucraniano sublinha que não pode ceder em tudo, caso contrário a Rússia não irá parar. Esta entrevista foi divulgada na madrugada em que se assinalam os 4 anos de guerra. Precisamente esta madrugada um polícia morreu e outros 2 ficaram feridos depois de uma explosão numa estação de comboios em Moscovo. Foi detonado um engenho explosivo. As autoridades russas concluíram, depois de verem as imagens de videovigilância da estação ferroviária, que o homem que detonou o engenho explosivo morreu no local. Não há para já mais informações sobre a identidade do suspeito ou as motivações. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um inquérito criminal. Já na Ucrânia não há para já notícia de ataques ou de bombardeamentos esta madrugada. E o aniversário da guerra na Ucrânia é hoje assinalado pelos principais líderes mundiais com várias iniciativas, a começar por Bruxelas, onde vai decorrer uma sessão extraordinária no Parlamento Europeu. Que está marcada desde já pelo incómodo da Hungria. Viktor Orbán anunciou que vai bloquear um empréstimo da União Europeia de 90 mil milhões de euros à Ucrânia. Por causa desse veto, os 27 também não conseguiram chegar a acordo sobre o 20º pacote de sanções à Rússia. A sessão desta manhã no Parlamento Europeu vai contar também com uma intervenção por videoconferência de Volodymyr Zelensky. Todos os edifícios da União Europeia em Bruxelas estão hoje iluminados com as cores da Ucrânia. E a sede da NATO em Bruxelas também vai assinalar esta data. Com uma intervenção do secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, ainda na Europa, mas em Paris, Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico vão presidir uma videoconferência da coligação que reúne os principais aliados ocidentais da Ucrânia, enquanto que em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas deve votar uma resolução de apoio à paz, ao mesmo tempo que se aguarda também uma intervenção de António Guterres, o secretário-geral da ONU. Portugal recebeu mais de 63 mil refugiados ucranianos desde o início do conflito. Cerca de 55 mil continuam com o regime de proteção temporária. Carla, 4 anos depois, importa perceber como estão a integrar-se estes cidadãos.
Estes são números da Embaixada da Ucrânia em Portugal. Ora, a Rádio Observador foi até Braga, cidade que no início da invasão recebeu grande parte dos refugiados. A Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniana de Braga tem ajudado. Centenas de pessoas, já enviou toneladas de apoio humanitário para Kiev. A Maria Rego visitou esta associação e há em comum a percepção de que a Ucrânia deixou de ser notícia, mas há também a esperança de que um dia a normalidade possa regressar ao país. 4 anos de um dia de cada vez. Esta é a contagem que ucranianos como Kalina Goyan fazem perante uma guerra que tudo levou. Enquanto começou a guerra, nós ficamos muito preocupados, queremos ajudar, porque foi muita gente, nossos amigos, irmãos, que já não estão connosco. Tenho muitos amigos da minha aldeia que também já não voltaram. Perdas que se multiplicam e que tornaram irreconhecível a aldeia de Kalina. Tu tens saudades daquela terra e lembras essa terra e onde ficaste feliz, onde a tua infância foi super feliz, sem problemas. E agora tu venhas e lá grandes fotos dos rapazes, raparigas que morreram. E tu não consegues ficar feliz. Uma tristeza que não fica mais fácil com o passar do tempo. Sente-se que no início foi toda a gente lembrou, toda a gente perguntou e agora cada vez menos notícias, cada vez menos informação. Ainda assim, há quem ponha mãos à obra. Abraão Veloso, presidente da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano de Braga, conta que a ajuda chega de todo o lado. O ano passado, o Milhares na SIC fez um apelo a meios de transporte e este senhor, Débora, disse: eu tenho caminhão, ele está parado há 18 anos, mas está quase novo. Vocês querem? Pronto, e começou uma verdadeira epopeia para pôr o caminhão na Ucrânia. Neste momento está a fazer transportes em Zaporizhia. Ao todo, a associação já enviou mais de 20 toneladas de ajuda, juntamente com 3 geradores, 7 ambulâncias e 20 computadores. Feitos conquistados por pessoas para pessoas. Muito mais do que o poder político, foi mesmo a sociedade que reagiu em força perante a desgraça que estava a acontecer. Uma desgraça que se vive há 4 anos e cujo único desejo é a paz. Reportagem de Maria Rego na Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano de Braga. De recordar que no início da guerra, o governo, na altura liderado por António Costa, criou o Estatuto de Proteção Temporária para os refugiados para facilitar a vinda para Portugal e a integração no país. Os refugiados continuam a tentar adaptar-se aos países de acolhimento e quem escolheu ficar na Ucrânia passa por grandes dificuldades. É um alerta da Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Há registro de mais de 6 milhões de ucranianos espalhados por todo o mundo. A diretora nacional da Acnur para Portugal explica que quem escolheu ficar na Ucrânia precisa de ajuda humanitária urgente. 4 anos depois, Soraya Ventura alerta que a situação no terreno não está a melhorar. Tem muitos familiares que não saíram das casas, que estão vivendo em condições muito difíceis na Ucrânia, porque tem pessoa que se recusa a sair, ainda que caiam bombas em volta, ainda que percam água durante o dia, eletricidade, eles não querem sair e criam isso na cabeça de que, bom, é minha casa e se eu tiver que morrer aqui, será aqui. Costuma-se a ir a lugares que já estão destruídos. 2025 não foi um ano fácil, a situação não melhora, a situação piora. Em 2025, 2.514 civis foram mortos. E quem escolhe deixar tudo para trás e escolher proteção ainda enfrenta grandes obstáculos. Nos países de acolhimento como Portugal, a barreira da língua e a procura do emprego digno são os principais fatores de dificuldade. Os principais obstáculos é o acesso à habitação, encontrar um lugar para morar, um emprego digno, o cuidado à saúde, porque, como imagina, é difícil falar outro idioma, a educação, principalmente aos refugiados, às pessoas refugiadas mais jovens, e a proteção social, porque ali eles continuam vulneráveis, eles acabaram de sair de um país em conflito, com guerra, e não é simples. Toda pessoa refugiada tem o sonho de que vai voltar para casa. Declarações de Soraya Ventura, a diretora nacional da Acnur para Portugal, alerta que a situação é preocupante e parece estar longe de resolvida, numa altura em que a Amnistia Internacional afirma que o último ano foi o mais devastador em consequências humanitárias e o mais mortífero em vítimas civis. Acusa líderes mundiais como Donald Trump de não estarem a fazer pressão suficiente para acabar com a agressão russa. Os 4 anos da guerra na Ucrânia são o tema também do explicador de hoje. Vamos ter um debate com os eurodeputados do PSD, Chega e PCP.
RTP para ouvir, como sempre, depois do Jornal das 9. Atenções viradas para Cascais. O PS abandonou a coligação com o PSD depois do Presidente da Câmara ter feito um acordo de governação com o Chega. A decisão do autarca Nuno Piteira Lopes, do PSD, foi anunciada ontem à noite pelo Chega, em plena Assembleia Municipal, e deixou o PS surpreendido. PS e PSD tinham um acordo de governação em Cascais, agora os socialistas rompem essa coligação. Em declarações ao Observador, o socialista João Ruivo afirma que não percebe a decisão do Presidente da Câmara, aponta o dedo ao autarca, acusa Nuno Piteira Lopes de ter escolhido fazer maioria com o Chega e não com o PS. João Ruivo afirma que a Câmara de Cascais tinha estabilidade e anuncia por isso que, por uma questão de coerência, os socialistas vão entregar as variações que tinham assumido e romper a coligação. Entretanto, o PS reagiu formalmente à decisão de Nuno Piteira Lopes. Aqui em comunicado, o partido sublinha que, por coerência e responsabilidade, não pode contribuir para um modelo de governação que envolva um partido cujas posições são incompatíveis com os valores democráticos e humanistas, numa referência ao Chega. São agora 7h10. Carla, que outras notícias estão em destaque? António José Seguros, o Presidente da República eleito, recebe hoje Luís Montenegro. A reunião vai servir para a troca de cumprimentos e para a apresentação do programa PTRR. O encontro está marcado para as 4 da tarde no Palácio Nacional de Queluz. É lá que o Presidente da República eleito tem estado a trabalhar até tomar posse, a 9 de março. Foi reaberta a circulação na A1 de forma condicionada na zona de Coimbra. O piso abateu num troço há quase 2 semanas como consequência do rebentamento do dique dos Casais, no Rio Mondego. A Brisa adianta que a circulação está restabelecida com condicionamentos entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul. O Conselho de Reitores pede um pacote de emergência para responder às dificuldades financeiras das universidades já neste ano letivo, de acordo com um documento enviado ao Ministério da Educação e a que a Agência Lusa teve acesso. Os reitores falam de uma erosão orçamental sistémica e de uma insegurança jurídica sem precedentes no ensino superior. O Presidente do Conselho de Reitores tem uma reunião marcada com o Fernando Alexandre na próxima semana. Donald Trump deixa um aviso sobre o discurso do Estado da Nação, que está marcado para hoje. O Presidente dos Estados Unidos explica que vai ser longo, por entender que há muito a dizer sobre o país. Trump já tinha estabelecido um recorde em março do ano passado, com um discurso perante as 2 câmaras do Congresso que durou quase 2 horas. O discurso do Estado da Nação surge num momento de elevada tensão política, marcado pela decisão do Supremo de invalidar algumas das tarifas propostas por Trump, que depois anunciou como resposta uma nova tarifa global. Ao longo das últimas semanas, o novo podcast Plus do Observador tem contado a história de como várias mulheres portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita que usou o yoga para captar pessoas. O 5º e penúltimo episódio de Os Segredos da Seita do Yoga já está disponível. Conta a forma como o líder deste movimento, que vivia escondido e era procurado pelas autoridades, continuava a receber mulheres para iniciações secretas. Vera aterrou em Paris há poucas horas. Esperou que a fossem buscar junto a um jardim. Chegou a temer que se tivessem esquecido dela, ou então que tivesse percebido mal as instruções e estivesse no sítio errado. Mas acabou por aparecer um carro. Depois de entregar o telemóvel e o passaporte à mulher que a foi buscar, Vera teve de pôr uns óculos escuros, com as lentes pintadas por dentro. Foi levada para uma casa e trancada num quarto. É ali que está agora incontactável. Tem autorização para ir à casa de banho e mais nada. Mas não se sente maltratada. Bem pelo contrário. Assim que eu chego, muitas vezes foi reforçada a ideia de tu és tão especial por estares aqui. És tão especial. Foste escolhida para estar aqui. És muito especial. É um excerto do penúltimo episódio de Os Segredos da Seita do Yoga. Uma série narrada pela atriz Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. O último episódio sai na próxima semana, mas se for assinante Standard ou Premium do Observador, tem acesso antecipado à série completa.